Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje chegamos a um capítulo emocionante, cheio de luta espiritual, perseguição e também de grandes milagres. Vamos à perseguição de Herodes contra a igreja, Tiago sendo morto, Pedro preso injustamente, mas também presenciamos a libertação milagrosa feita por um anjo do Senhor. Aqui aprendemos que a oração da igreja tem poder, que Deus age em meio às perseguições e que o mal nunca tem a última palavra. Então, fica comigo até o fim, porque este capítulo vai fortalecer a sua fé em tempos de provação. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então, as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se, de fato, o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então, Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca." Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu,
houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então, eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí, pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos capítulo 12, versículos de 1 ao 5. A perseguição de Herodes. Herodes manda matar Tiago, irmão de João, com a espada e prende Pedro para agradar aos judeus. Mas a igreja permanece em oração. O inimigo, ele pode se levantar contra os filhos de Deus, mas a oração da comunidade é mais forte que qualquer prisão. Atos capítulo 12, versículos do 6 ao 11. A libertação de Pedro. Na prisão, um anjo do Senhor aparece, liberta Pedro das correntes e abre as portas milagrosamente. Pedro percebe: agora sei que o Senhor me libertou. Nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele envia livramento. Atos capítulo 12, versículos do 12 ao 17. A oração atendida. Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando por ele. Quando ele bate à porta, ficam tão surpresos que quase não acreditam. Às vezes, oramos e não acreditamos que Deus pode responder, mas Ele é fiel e responde até o impossível. Atos capítulo 12, versículos do 18 ao 19. Confusão entre os soldados. De manhã, os guardas ficam em choque por não encontrarem Pedro. Herodes manda executar os responsáveis. Quando Deus ele age, o inimigo fica confuso. O Senhor confunde os planos do mal e exalta os seus. Atos capítulo 12, versículos do 20 ao 23. A morte de Herodes. Herodes se exalta diante do povo, que grita: voz de Deus e não de homem. Mas, por não dar glória a Deus, é ferido por um anjo e morre comido por vermes. Todo orgulho e soberba caem diante de Deus. Quem se exalta contra o Senhor não permanece de pé. Atos capítulo 12, versículos do 24 ao 25.
o crescimento da palavra. Apesar das perseguições, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo retornam a Jerusalém com João Marcos. A igreja, ela pode ser perseguida, mas a palavra de Deus nunca será silenciada. Quanto mais tentam apagá-la, mais ela se espalha. Meu irmão, Atos capítulo 12 nos mostra que o inimigo, ele pode perseguir, mas não pode impedir o agir de Deus. A oração da igreja é poderosa e move o céu. Deus, ele liberta, confunde os inimigos e exalta a sua palavra. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo nesse estudo capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, liberta-me com o teu poder. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que Deus ainda faz milagres. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!